Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que esse vídeo chega até você. Nós estamos aqui para mais um estudo da palavra, mais um dia de leitura de um capítulo da Bíblia. Estamos lendo o livro de Romanos, capítulo 8. Eu me chamo Ricardo Zanella e fico feliz em ter vocês aqui comigo. Vamos embora? Capítulo 8, a vida pelo Espírito. Portanto, agora já não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus e a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a vocês, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós é revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupa seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse com certeza é um dos capítulos mais poderosos de toda a Bíblia. Paulo foi felicíssimo na escrita desse capítulo de Romanos. Ele traz para a gente o que tem de maior na nova vida do Espírito. Traz a certeza de sermos filhos de Deus e a vitória absoluta em Cristo. Já no primeiro versículo tem uma revelação poderosíssima. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, para quem aceitou Jesus como seu único e necessário Salvador, não existe condenação. Olha o tamanho da força no primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos. Quem aceita Jesus, não existe condenação. Depois que entendemos a fraqueza da carne no capítulo 7, de por que o bem que queremos nós não fazemos, mas o mal que não queremos, esse sim nós fazemos, agora é hora da gente entender porque, por meio de Jesus, a lei do Espírito de vida liberta da lei da morte e do pecado. O que a lei não podia fazer, que era nos salvar, que somos enfraquecidos pela carne, Deus fez enviando seu Filho em semelhança aos homens, em semelhança à nossa carne pecaminosa, condenando o pecado à morte. Jesus condenou o pecado à morte para poder salvar a gente. Mas como Jesus fez isso? Obedecendo a lei, ele não pecou. Ele venceu a morte e salvou a todos nós na sua ressurreição. Quem vive segundo os desejos da carne só vive para as coisas terrenas, para as coisas desse mundo. E aqueles que vivem segundo o Espírito vivem para a eternidade, vivem para as coisas de Deus. Viver pelas tentações da carne nos torna inimigos de Deus, porque a carne não se submete a ele, nem pode. A carne não faz parte da eternidade. Esse corpo nosso não foi criado para lá, não sabe o que é isso. Por isso ele não se submete às leis de Deus. Quando chegar a nossa hora, o nosso corpo será glorificado, para a gente poder ter acesso à eternidade. Assim como Jesus, quando morreu, seu corpo foi glorificado na ressurreição. E nós também teremos nossos corpos glorificados para a gente poder acessar a eternidade. Mas nós que temos o Espírito de Cristo, pertencemos a Deus, porque o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus habita em nossos corações e traz vida ao nosso corpo mortal. O Espírito de Deus habita em nossos corações. Lá em Gênesis, quando Deus deu a vida ao homem, Deus soprou o Espírito em Adão. Então, o Espírito de Deus que dá vida aos nossos corpos. Paulo traz para a gente um novo status. Nós somos filhos e somos herdeiros de Deus. Não temos dívida nenhuma com a carne. Mas se vivemos de acordo com a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito de Deus fizermos morrer as tentações da carne, os desejos, viveremos. Porque quando somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. O Espírito Santo que recebemos quando Jesus ressuscita e sobe aos céus, com seu corpo glorificado, é o que nos torna filhos por adoção, e é por meio dele que clamamos, Pai. Quando somos filhos, somos herdeiros. Sendo herdeiros, somos co-herdeiros em Cristo. Se participarmos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Paulo traz sobre a glória futura, que será revelada. O sofrimento do presente não é nada perto da glória que será revelada em nós. A criação geme, a natureza grita, aguardando a manifestação dos filhos de Deus.
A natureza geme enquanto aguarda a nossa manifestação, a minha, a sua. E de quem mais a gente levantar para isso? Que os filhos de Deus sejam revelados, porque quando os filhos de Deus forem revelados pela glória de Deus, a natureza será libertada das dores de parto que a faz gemer até hoje. Nós também gememos internamente, aguardando ansiosamente nossa adoção, para termos nosso corpo em redenção. Ou seja, o Espírito de Deus caiu aqui, gente. Caiu aqui o microfone. O Espírito de Deus sustenta o nosso coração no meio do sofrimento, porque o nosso espírito vem da eternidade. Ele sabe que o que vem é infinitamente maior, melhor e muito mais poderoso do que tem nesse mundo. O nosso espírito conhece da eternidade. Paulo também nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós quando a gente não sabe orar. Ele nos ensina que quando não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sonda os nossos corações, conhece a nossa intenção, conhece a intenção do Espírito Santo no nosso espírito, porque o Espírito Santo intercede dentro dos nossos corações de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, mesmo quando não sabemos como orar, como pedir, como fazer, o Espírito Santo que habita em nós, ele ora conosco, ele é a nossa comunhão eterna com Deus. No finalzinho do capítulo, no verso 28, vem uma das chaves mais poderosas desse capítulo, que eu amo esse versículo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Olha o tamanho disso. Sabemos que Deus age em todas as coisas, cooperando para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Se você segue o seu propósito, se você anda de acordo com o propósito que você foi chamado, todas as coisas cooperam para o bem. Se você ama a Deus, tudo coopera para o bem. Tudo. Tudo que você acha que é ruim, o que você acha que deu errado, é tudo para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Uau. Paulo nos mostra também o mapa do propósito divino. Deus predestinou nossa imagem à do seu filho primogênito. Na criação, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não foi conforme a minha imagem, a minha semelhança. A Trindade estava lá já, quando ele faz a formação do homem, quando ele faz a criação de tudo. É espetacular. Já agora, no fim, parte do fim desse capítulo, Paulo traz um amor inseparável de Deus por nós, com diversas declarações poderosas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tem poder para ser contra nós? Desconheço. Aquele que não poupou o próprio filho, como não nos dará também todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, sendo que é Deus que os justifica? Quem nos separará do amor de Cristo? Aquele amor que Cristo decidiu ter por nós? Não tem quem separe a gente disso. Quem vai separar? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou a espada? Nada tem tamanho e poder para isso. Ninguém consegue chegar próximo de fazer isso. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada na criação tem a capacidade de separar o amor de nós do amor de Deus, que está em Jesus Cristo. Nada na criação. Como Deus é bom. Como Deus é bom. O Espírito Santo de Deus nos livra da culpa, nos guia na santificação, nos confirma como filhos, nos consola na dor, nos assegura no propósito e nos cela no amor. O que é isso, gente? Ai, minha cabeça está explodindo. Eu não sei de vocês, mas a minha tá
Isso é muito maravilhoso. O Espírito Santo de Deus nos livra da culpa, nos guia na santificação, nos confirma como filhos, nos consola na dor, nos assegura no propósito e nos cela no amor. Você está de brincadeira. Faço o convite, releia o capítulo inteiro, anota tudo que você sentir no coração, tudo que explodir a sua cabeça. Nem eu faço aqui, gente. É muito bom, é muito legal. A gente começa a anotar, vai escrevendo, e vai lendo, e vai falando. Deus vai tocando o nosso coração. Então siga firme aí, vamos fazer esse estudo. Vem comigo, cai para dentro. Bora levantar uma geração aí. Vamos comigo nesse desafio. Sintam-se muito amados por mim, eu me sinto muito amado por vocês. Vocês sejam sal e luz na vida de quem vocês passarem e encontrarem. Um grande beijo, fica com Deus, cuida da sua vida e vamos em frente. Aquele abraço.